Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E a eterna piada da Mulher Maravilha ainda não ter uma série animada, essa piada aí já dura bastante tempo. E infelizmente, até a gravação aqui desse vídeo, esse momento ainda não chegou, não foi anunciada nenhuma série. Mas em 2009, essa heroína ela foi exaltada. Isso porque foi nesse ano que a Mulher Maravilha ganhou o seu primeiro longa-metragem de animação focado somente nela. Então, no vídeo de hoje, nós vamos analisar aí esse filme. E que retrata aí uma história de apresentação, né? Uma história de origem da Mulher Maravilha. E que talvez seja a melhor origem de todas? Veremos tudo isso depois da abertura. E galera, só antes da gente começar o assunto principal desse vídeo, já deixa aqui o seu bate-like, também o seu bate-comentário. Coloca aqui nos comentários se você já tinha visto esse filme aqui da Mulher Maravilha, já tinha ouvido falar dele. Faz isso porque sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube. Valeu! Dito isso, essa animação então chamada Mulher Maravilha foi lançada então em 2009, né? E como eu falei na introdução, é uma história então de origem da personagem. Temos aqui uma história de apresentação da Mulher Maravilha para talvez alguém que só conheça de nome essa heroína e nunca tenha lido nada dela. Esse filme pega de uma inspiração livre, né? A fase reboot do roteirista Jorge Pérez nos anos 80, que reimaginou a personagem. E também lembrando que esse filme ele não faz parte de nenhum dos universos animados que a DC vem fazendo aí nos últimos anos. Era aquelas histórias fechadinhas que se fazia aí na época das animações da DC. E bem, dado todo esse contexto, bora começar então a análise do filme Mulher Maravilha. O filme inicia no que parece ser séculos atrás, já que vemos as Amazonas guerreando e sendo lideradas pela Rainha Hipólita. Elas estão lutando contra as forças de Ares, o deus da guerra, e o seu exército, que é cheio de monstros mitológicos. O Ares vinha escravizando o povo das Amazonas, e durante a batalha, a Hipólita mata o seu próprio filho, Thrax, e que o pai era o Ares, né, que ele tinha concebido a força com ela. Então, com isso, consegue derrotar o deus da guerra, destabilizando. Só que aí o próprio Zeus intervém nessa luta e a impede de matar o Ares, que é o seu filho. E aí toda essa guerra e disputa, né, de família a gente vê aí nos primeiros 5 minutos. E já tem altas revelações e também ação, né? E você vendo essa disputa aí envolvendo deuses e guerreiras amazonas e seres mitológicos já dá um clima épico aí pra esse filme. Mas aí não é só o Zeus que aparece aí nessa disputa. A esposa dele, a Hera, ela vem com um castigo pro Ares, né? Porque ele se safou de morrer, mas não desse castigo. A Hera impossibilita os poderes de Ares com esses braceletes mágicos, que vão privá-lo de sua capacidade de extrair poder da aura de violência e morte que ele poderia instigar, e somente outro deus poderia libertá-lo. E em compensação pelo castigo que as Amazonas sofreram, a Hera concede a elas a ilha de Temíscara, onde as guerreiras poderão ser eternamente jovens e isoladas do mundo dos homens. E mais tarde, a Hipólita ganha uma filha, a princesa Diana, que ela moldou na areia da ilha e lhe deu vida com seu próprio sangue, um presente dos deuses. Então aí, perto já dos 10 minutos de filme, a história aqui já nos apresentou a origem do povo aí das Amazonas, a ligação muito forte desse povo com a mitologia grega ali mostrando outros deuses e que eles estão envolvidos com as Amazonas, e também essa origem clássica aí da Diana, né, moldada do barro que vem dos quadrinhos. Então aqui a gente tem um início muito competente do filme que consegue colocar quase todos esses conceitos aí de uma forma bem explicadinha e também em pouco tempo. O filme, depois dos créditos iniciais, já mostra a Diana crescida e treinando na Ilha Paraíso com sua amiga Artemis. Quando a princesa pergunta se um dia elas retornarão ao mundo dos homens, a sua mãe revela a ela o Ares que está numa prisão na ilha. Ela diz à sua filha que aprendeu que a natureza dos homens é cruel. E falando em homens, um piloto de caça americano, Steve Trevor, é abatido e cai na ilha, onde logo entra em contato com a Diana. E a primeira interação deles é maneira, mas ela o acaba derrotando e o levando para as Amazonas. E tem um detalhe interessante que é mostrado sobre a ilha aí de Temíscara, durante essas cenas, é que elas têm um dispositivo que é um espelho de prata que foi moldado pelos deuses, e é esse dispositivo que torna a ilha invisível, né, a quem tá de fora. E aí só rola um mistério que alguém tocou nesse espelho para o Steve poder ver a ilha e poder pousar ali. A Hipólita interroga o Steve usando o laço da verdade. Ele deixa claro que ele tá ali por acidente e acaba tendo que revelar
que gostou de certas partes aí do corpo da Diana. A Artemis já quer matá-lo, mas a rainha decide que ele deve voltar para casa. A Diana se oferece como voluntária, mas é designada para guardar a cela de Ares, já que a sua mãe argumenta que ela não tem experiência suficiente para lidar com os perigos do mundo exterior. A Diana insiste que ela não é mais uma garotinha, mas a sua mãe fala que já está decidido. E aqui já dá pra ver que a Diana já é essa pessoa impaciente aí. E assim como até acontece com muitas princesas lá da Disney, né, que ela sempre quer explorar o mundo, quer ver mais do mundo, né, não quer ficar só num lugar. É a mesma coisa que tá acontecendo aqui, só que é a Mulher Maravilha, né, não é a princesa da Disney. Mas dá pra notar que tem essa super proteção aí da Hipólita em relação à sua única filha, né. E essa chegada aqui do Steve, então, na ilha vai desencadear várias coisas aí entre mãe e filha. E outro detalhe positivo que a gente viu lá no live action da Mulher Maravilha, quando foi lançado anos depois, é que o Steve Trevor tem que ter um certo humor ali quando ele tá com as Amazonas, e o desse filme ele é bem maneiro. Para decidir quem vai ser a guerreira que será a emissária para o mundo exterior, é realizado um torneio. A Diana desafia sua mãe e entra no torneio com o rosto escondido por um capacete, e o seu dever de guarda é coberto pela estudiosa e bondosa irmã amazona Alexa. E a princesa Diana revela que é braba mesmo em várias provas. E nesse interim, a amazona Perséfone, que se apaixonou por Ares, o liberta, com ambos depois matando a pobre Alexa no processo. Pô, e coitada aí da Alexa da Amazon, que ela só queria ler uns livros, ela não era aquela guerreira nata aí das Amazonas, ela gostava de ler só. E eu gosto dessa reviravolta aí dessa Perséfone, porque não dão muita atenção pra ela, e sim mais até nessa Alexa, e você fica pensando que talvez, pode ser ela, porque ela parece meio inofensiva, daqui a pouco pode ter uma reviravolta, mas aqui realmente pega de surpresa quando eles matam essa garota inocente aí. E o que acabou acontecendo mesmo foi que essa Perséfone, ela ficou tanto tempo, tantos anos ali guardando o Ares e o Ares soltando o papinho pra ela, que uma hora acabou acontecendo, né? Rolou aí a paixão dos dois. Voltando para a competição, a Diana consegue vencer a disputa e choca sua mãe quando revela que era ela o tempo todo. A Diana recebe o traje das Amazonas, o bracelete, o laço e, por fim, a tiara de sua mãe. Elas depois descobrem a fuga de Ares e, com essa tarefa adicional de capturar o deus da guerra, a Diana leva Steve Trevor para Nova York, a bordo do jato do Steve, que agora é invisível. E aí, voa lá, nós temos o jato clássico da Mulher Maravilha aqui. E essa aí foi uma boa sacada, reutilizar o jato ali que era do Steve Trevor, coloca a tecnologia lá das Amazonas e tá com o jato invisível. E assim que então a Diana chega em Nova York, imediatamente o filme já mostra ela se conectando com uma garotinha, que é algo até que a Diana nunca tinha visto antes na vida, né? Que ela só tinha visto Amazonas adultas mesmo. Tem um momento legal da princesa ajudando então essa garotinha a enfrentar uns garotos que estavam fazendo bullying com ela. O Steve ele se oferece para ajudar na busca da Diana por Ares. Ele fala que tem acesso a equipamentos de tecnologia de vigilância. Só no caminho ele aconselha a Diana a trocar de roupa para chamar menos atenção. Uma investigação dos dois revela um padrão de violência criado pela presença de Ares, que levará um tempo para o computador rastrear. Assim, os dois vão para um bar, e nesse meio tempo, com alguns drinks, a Diana vai explicando ao Steve todas as suas complexidades da sua família, a relação da Hipólita contra os deuses e também Ares. E aí eu vou trazer de novo, né, o filme live action que a gente teve em 2017 da Mulher Maravilha. Assim como lá a relação da Diana com o Steve Trevor, aqui também tinha que funcionar. Se não funcionasse, aí o filme ia ser muito ruim. E nessa animação aqui eles acertam muito bem também. A ideia dos dois no bar enquanto estão bebendo e a Diana contando essas histórias inacreditáveis assim, né, de mitologias e deuses, é ouro puro. E depois de beber muito, a Diana revela que sempre teve o sonho de restabelecer os laços das Amazonas com o mundo dos homens. Mas esse clima bom acaba depois que o Trevor tenta beijar a Diana. Ele já estava completamente bêbado e a Diana ainda estava sã, sem qualquer efeito de bebida. Eles discutem do lado de fora, mas são atacados primeiro por bandidos comuns. E a Diana, usando muito bem aqui seus braceletes, facilmente derrota esses arruaceiros. Só que depois, quem aparece é o semideus Deimos, um enviado de Ares. Aí temos uma luta mais equilibrada, que atravessa lojas até chegar num shopping. Mas no fim, a Amazona derrota esse semideus, mas o Deimos se mata para evitar ser interrogado pelo laço da verdade. E uma coisa que realmente não dá para reclamar em relação a essa animação, também em relação à sua qualidade. Tanto em cenas de ação quanto também em diálogos, é super bem feito esse filme. É uma ação bem fluida. E um detalhe muito bom dessa cena da luta que eu narrei antes, é que a Diana tava usando aquele traje de civil dela e no meio da luta ela tem que rasgar e aí fica com um traje de Amazona. É pra mim um primeiro momento aí badass da personagem e que tinha que ter durante essa luta aí. A Diana e o Steve encontram uma pista no corpo do semideus que os leva a um templo grego secreto, guardado pelos adoradores de Ares.
Tem uma boa cena dos dois atuando juntos para acabar com esses guardas. E no meio disso, a Diana expressa que aquele sonho de reunir as Amazonas com o mundo dos homens era algo ingênuo, que pretende retornar para a ilha quando tudo isso acabar. Dentro do templo tem uma cena muito interessante envolvendo Ares de que, enquanto ele caminha, vamos vendo o quanto ele instiga a violência nas pessoas ao seu redor. Boa cena, e aparentemente essa influência dele, mesmo com os braceletes, ela é muito forte, mas não pega em semideuses ou amazonas. E o objetivo aqui do Ares nesse templo é se livrar então desses braceletes que estão limitando aí o seu poder. A Diana localiza o Ares e tenta derrotá-lo, mas ele invoca um monstro que é a parada dura aqui para a Amazona. Isso leva o Steve a salvá-la, em vez de parar o Ares, quando ele tem a chance. E enquanto isso, o Ares consegue realizar um sacrifício para abrir o portão para o submundo que está nesse templo. E falou submundo, falou de Hades. O Ares convence o seu tio Hades a remover os seus braceletes. Afinal, ele promete uma guerra nunca antes vista na Terra. Um detalhe bizarro é que o Hades usa como escravo para servi-lo o filho morto do Ares. E palmas para quem pensou aí nesse visual mais diferentão aí do Hades nesse filme. Que até, de certa forma, voltando a citar Disney aqui, ele lembra mais o estilão do Hades lá do filme do Hércules. Porque geralmente quando a gente pensa no Hades, ele é mais sinistrão, assim, não esse cara aí bom vivan, né? Que fica deitadinho ali na boa. E esse aspecto aqui do filme de treta, né? De divindades, um pedindo favor pro outro, cada um tendo sua influência diferente na humanidade, isso que eu gosto bastante quando coloco, né, nas histórias da Mulher Maravilha. E algo que até tinha lá no Mulher Maravilha de 2017, mas eu acho que foi feito, né, daquele jeito, né? Mais tarde, a Diana recupera a consciência no hospital e ela fica furiosa porque o Steve a salvou em vez de impedir o Ares. O Steve argumenta contra o abuso dela com suas próprias críticas ao isolamento das Amazonas e suas generalizações em relação aos homens, e revela o quanto ele se preocupa com ela. Ele até taxa as Amazonas de covardes. É um momento bonito dos dois, mostrando também esse lado imperfeito da cultura das Amazonas. E no final, os dois quase se beijam, quando Steve diz que um mundo sem a Diana talvez não valesse a pena. Mas ela o acerta na cara para ele ficar esperto. E realmente é bom esse diálogo aqui no hospital, porque até o momento dessa cena, o Steve estava sempre ouvindo ali mais as taxações da Diana, falando mal da humanidade, principalmente dos homens, né? Citando sempre as imperfeições dele. E aqui foi um momento bom também para o Steve aí agora falar também das imperfeições das Amazonas, desse código moral que elas têm. Como elas desistiram da humanidade lá atrás e como realmente elas já fazem essa generalização em relação a toda a humanidade. Desse pensamento que realmente não faz sentido aí salvar a humanidade, que todo mundo realmente é ruim aqui. Bizarramente, na cena seguinte, o Ares já está dando um discurso em Washington para o seu grande exército, prometendo milhares de mortes. Eles estão sendo vigiados pelo exército americano, mas logo eles são pegos de surpresa e uma batalha campal se inicia. A caminho dali, eu juro pra vocês, tem uma cena igualzinha que esperar aquele do Aquaman desabafando no filme da Liga da Justiça, mas aqui é o Steve Trevor sendo afetado pelo laço da verdade e confessando a Diana o porquê dele ser mulherengo, e que isso, na verdade, é que ele não quer se magoar. E sério mesmo, a cena é muito igualzinha. O Steve, ele vai desabafando, vai falando isso, e no final ele diz, por que eu tô falando isso? Aí ele vai lá e vê que o laço da verdade tá no pé dele. Igualzinho aquela cena lá do Liga da Justiça. Mas não só essa cena aqui, mas tem vários momentos que você vê inspirando também lá no filme da Mulher Maravilha de 2017. Mas uma crítica que eu faço em relação a esse filme é que realmente ele é bem corrido. Ele não tem grandes pausas aqui até pra você dar mais momentos pros personagens. Com exceção ali da cena do bar e depois do hospital, é só isso, porque depois é só essa quest da Diana atrás do Ares. O Steve e a Diana chegam para lutar contra o Ares e o seu exército. E um ponto meio contraditório é o quanto a Diana tá ali usando violência e morte para parar o Ares, que é justamente o que ele quer. Lembrando que as Amazonas não são afetadas por aquele poder dele. Quando Ares parece que vai matar a Diana, aparecem as Amazonas da ilha de Temíscara, e são várias delas, com direito a barcos e Amazonas montadas em Pégasos. Fica algo realmente muito épico, parece Senhor dos Anéis. E para ficar ainda mais épico, o Ares revela uma nova forma dele, dizendo que os seus poderes ficaram ainda mais fortes devido às novas armas e violências que os humanos obtêm no presente. Já digo agora que assim, visualmente não me agradou muito essa nova forma aí do Ares, não ficou muito legal. Mas a explicação ali dele ficar mais poderoso pelo aumento ali da destruição em massa que os humanos vêm acumulando ao longo dos anos, isso aí já é uma explicação maneira. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos é influenciado pelo poder de Ares e ordena um míssil nuclear contra Temíscara. Isso porque eles acham que toda essa magia e seres mágicos está vindo dali. Contudo, Steve tá ligado nesse míssil, pega o jato invisível e vai atrás dele. Já o Ares revela mais um poder escondido dele. Ele consegue convocar Amazonas mortas no submundo
para lutar contra suas próprias irmãs. E quem está entre elas? A Alexa. Enquanto parece que ela está sendo comandada pelo Ares, ela consegue, com força de vontade, revelar a Artemis um canto que anula o controle de Ares sobre elas. Os mortos-vivos, então, se rebelam contra o Ares e Alexa, agora uma guerreira, lidera elas. Pô, e por essa aí eu não esperava. Ter todo um arco aí pra essa Amazona que morreu lá no começo do filme, que eu achei que ia acabar lá mesmo. E o mais legal é que eles usaram uma característica, né, dela, que ela lia bastante e tinha muito conhecimento, daí ela puxou da cabeça esse canto que anulava a maldição do Ares. Então isso também foi um detalhe bem maneiro. Contudo, infelizmente, essas Amazonas mortas e Alexas são destruídas pelos poderes do Ares logo depois. Pelo menos elas ajudaram na luta. Já o Steve consegue salvar a Ilha das Amazonas, destruindo um míssil que estava prestes a explodi-la. A Hipólita enfrenta a Perséfone em combate e a mata, mas com seu último suspiro, a Perséfone faz a rainha perceber que, ao afastar as Amazonas do mundo dos homens, ela negou a elas a chance de viver também como mulheres. Finalmente, depois de uma surra brutal nas mãos do Ares, a Diana usa o seu laço para enganar o deus e ele será acertado por um raio, o enfraquecendo para a Diana então dar um fatality nele, o decapitando. E assim, toda essa luta final realmente é muito épica, mostrando várias frentes de batalha. Contudo, eu acho que o Ares, ao longo até de todo o filme, faltou mais substância pra ele. Tem o drama do filho dele, que tem lá no começo e depois aparece lá no submundo, mas isso não é tão bem trabalhado. Tem essa forma final também que não é muito interessante, mas pelo menos assim eu vou dizer que pra Diana matar ele, ela usar um raio ali que simboliza o pai do Ares, que não tinha matado ele lá no começo do filme, isso aí sim aí é um detalhe maneiro e que realmente finaliza bem ali a luta. Enfim, pelo menos é um terceiro ato bom, diferente do filme live action lá do Mulher Maravilha, que realmente cai bastante pro terceiro ato. E bem, depois o Steve volta, vê a Diana e rola um beijão dos dois na frente aí do exército das Amazonas. Posteriormente, o Ares é condenado ao submundo para auxiliar o Hades como escravo, ao lado, veja só que ironia, do seu filho. Mais tarde, em Temíscara, em memória de Alexa, a Artemis dedica seu hobby então da leitura. A Hipólita percebe que a Diana sente falta do mundo exterior e do Steve. E para isso, ela incumbe a filha de se tornar diplomata das Amazonas no mundo dos homens. A Diana aceita e retorna ao mundo dos homens, onde desfruta da companhia do Steve e assume a identidade secreta de Diana Prince. E no final do filme a gente tem uma cena do que seria o cotidiano entre os dois e que cada um sabe o papel um do outro. Nessa cena da Diana vendo a mulher Lopado roubando o museu e pede licença então pro Steve para ela deter a supervilã como Mulher Maravilha. E a gente vê que ela já foi então abraçada aí pela cidade e toma ela como heroína, terminando o filme. E galera, esse foi então um filme animação da Mulher Maravilha lançado em 2009. E eu lembrava desse filme como sendo muito bom no nível até do live action que a gente teve de 2017. Eu acho que eles apresentam muito bem a personagem, as características delas, as falhas também, os pontos positivos, a interação dela com o Steve, a origem das Amazonas é muito bem feito lá no começo. Eles misturam muito bem essa coisa das intrigas que tem dentro da mitologia grega, a disputa entre os deuses, eles fazem muito bem e conseguem colocar tudo nesse filme de 1h20 aí, que tem no máximo esse filme. Como eu falei, eu acho que talvez se tivesse mais uns 10 minutinhos, talvez, e mais algumas cenas pausadas ali entre essas missões que a Diana fica fazendo com o Steve, talvez o filme aí virasse quase aí um 10 de 10, mas realmente eu acho que é um filme muito bom. Os riscos estão bastante elevados ali no final do filme, e finaliza bem esse filme, né? Então é uma boa porta de entrada para mostrar para alguém que quer conhecer Mulher Maravilha, mas talvez não queira ler. Então dá essa animação porque tem toda a origem ali, conta o que são as Amazonas, mostra as principais características ali da heroína, a relação dela com o Steve, a relação dela com as Amazonas. Então uma boa porta de entrada aí para quem quer conhecer Mulher Maravilha. Mas é isso então, galera. Essa foi a minha análise aí do filme da Mulher Maravilha. Agora eu quero saber de vocês. Deixa aqui nos comentários o que vocês mais gostam, o que vocês menos gostam. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais aqui o canal, nós temos o clube do Seja Membro com vários extras bem legais. Tem um link do projeto aqui na descrição desse vídeo. Até mais, gente. Tchau, tchau.